Imagina uma estrada que não é uma estrada. Uma linha reta de asfalto ou terra que se perde no horizonte, atravessando um deserto onde o próximo posto de gasolina está a 800 quilômetros, onde o calor deforma o ar e as tempestades de poeira apagam o mundo. Agora imagina que por essa linha deves mover, não um container, mas uma montanha. 50, 100, 500 toneladas de minério, combustível ou suprimentos. Não há ferrovia. Não há um rio. Só há essa estrada infinita e o vazio. Esta não é uma hipótese de engenharia, é a realidade diária da Austrália. E neste laboratório em escala continental de logística impossível, não sobrevive o caminhão normal. Aqui, a necessidade deu à luz monstros. Aqui, o transporte pesado evoluiu para uma forma que o resto do mundo contempla com assombro e um pouco de temor. Não se trata de ter os caminhões mais caros ou os mais bonitos. Trata-se de ter os mais resistentes, inteligentes e brutalmente poderosos do planeta. Hoje descobriremos por que a Austrália não tem uma indústria de caminhões, tem uma engenharia de sobrevivência sobre rodas. O avanço tecnológico não nasce sempre em um limpo laboratório do Silicon Valley ou em um centro de I+D alemão. Às vezes, nasce no pó, sob um sol que derrete o asfalto, com a pressão de uma economia que depende de mover o imóvel. A Austrália é esse laboratório. Um continente-ilha que funciona como uma prova de estresse em escala planetária para a engenharia de transporte. Para entender por que seus caminhões são lendas, devemos primeiro entender o problema que se viram forçados a resolver. Um problema de dimensões tão descomunais que a única resposta possível foi criar máquinas que desafiassem a lógica convencional. Este capítulo traça o mapa dessa necessidade, revelando como a geografia, a economia e a pura desesperação logística moldaram o primeiro princípio do caminhão australiano. Se não pode ser grande, forte e eficiente, não será nada. Desertos, distâncias e minas, a tripla maldição que é uma bênção. Observa um mapa da Austrália. Verás uma fina faixa verde e povoada colada às costas leste, sul e sudoeste. E logo, no centro e no oeste, uma mancha imensa de cor ocre e marrom. O Outback não é um deserto qualquer, é uma sucessão de desertos, Gibson, Great Victoria, Simpson, que ocupam a maior parte do continente. Este vazio, no entanto, não está vazio, está repleto de riqueza. Sob essa terra vermelha jazem alguns dos maiores depósitos de minérios do planeta. As colossais minas de ferro de Pilbara, as jazidas de ouro de Kalgoorlie, as reservas de lítio, níquel, cobre e carvão que alimentam a economia global. Aqui surge a primeira variável da equação impossível, a distância. Toma um exemplo concreto, a mina de ferro de Newman até o porto de Port Hedland, na região de Pilbara. São 400 quilômetros em linha reta através de um forno. Para uma frota europeia, 400 quilômetros é uma viagem de um dia. Aqui, é uma viagem através de um planeta hostil, onde as temperaturas superam os 45 graus à sombra com uma facilidade aterradora, onde as estradas são às vezes pistas de terra sulcadas por corrugations, ondulações fixas na terra que vibram qualquer veículo até suas porcas, e onde uma tempestade de poeira pode reduzir a visibilidade a zero em minutos, levantando um muro granulado que penetra por cada fresta. A segunda variável é a escala. Não se trata de tirar uns quantos caminhões de minério. As minas australianas operam a um ritmo que roça o obsceno, movendo milhões de toneladas ao ano. A lógica econômica é simples e brutal. O custo fixo de cada viagem, motorista, desgaste do veículo, tempo, é astronômico devido às distâncias. A única maneira de que a equação feche é maximizando desesperadamente a variável do peso transportado por viagem. Não podes fazer viagens mais frequentes. O tempo e a distância não o permitem. Tens que fazer viagens menos frequentes, mas com cargas tão monstruosas que justifiquem a travessia. Assim, a tripla maldição, deserto, distância e a necessidade de escala mineira se converte em uma bênção para a engenharia. Força uma solução que em qualquer outro lugar seria considerada uma loucura. E dessa loucura nasceu uma lenda. O nascimento do Road Train não é um caminhão, é um sistema. A solução não podia ser um caminhão maior. Havia um limite físico ao que um só reboque podia carregar e, sobretudo, ao que um só eixo podia suportar. A inspiração veio de onde só podia vir, do caminho de ferro. Se uma só locomotora pode puxar dezenas de vagões, por que um caminhão não poderia puxar vários reboques?
Assim nasceu o conceito do road train, ou trem de estrada. Mas não confundamos isto com os LCV, veículos de longa combinação, que vemos na Europa ou em alguns estados dos EUA. Esses são, no melhor dos casos, um trator com um semi-reboque e um reboque adicional, com comprimentos máximos que raramente superam os 25 metros. O road train australiano é outra liga. É um sistema de transporte modular e extensível. Começa com o trator, o Prime Mover. Atrás dele, acopla-se o primeiro semi-reboque. E logo, a magia. A esse semi-reboque acopla-se, mediante um converter dolly, um pequeno carrinho com um quinto eixo, um segundo reboque completo. E a esse, um terceiro. E em configurações extremas, como os famosos quad trains, um quarto. Como é isto legal? Aqui entra o pragmatismo australiano. Nas estradas designadas, principalmente as artérias que conectam as minas com os portos ou as grandes cidades do interior, as regulações de comprimento e peso se relaxam porque não há alternativa. O Estado compreende que a riqueza do país viaja sobre esses eixos. Assim, nos encontramos com combinações que alcançam e superam os 53 metros de comprimento e as 500 toneladas de peso bruto total. Estas não são máquinas para circular por uma autoestrada urbana. São serpentes de aço destinadas a conquistar o deserto, e sua existência é um pacto tácito entre a engenharia e a necessidade nacional. Mas para que este sistema funcione, o elemento-chave, o trator, deve ser uma besta de design específico. E aqui, a Austrália tomou uma decisão radical que a separou para sempre de seu primo americano. A cabine sobre o motor, a escolha obrigada do pragmatismo. Enquanto na América do Norte o caminhão clássico, com seu longo capô, long nose, e sua atitude de cowboy mecânico, é um símbolo cultural, na Austrália reina a cabine sobre o motor, COE, Cab Over Engine. Modelos como o Kenworth K100, KP200 ou o mais moderno K220 não são uma raridade, são a norma. E a razão não é estética, é de pura aritmética e física do terreno. A primeira razão é a lei do comprimento total. Em muitas rotas e regulações, existe um limite máximo para a combinação completa. Nessa equação, cada centímetro que ocupa a cabine é um centímetro que não ocupa o reboque. Uma cabine COE, ao colocar o motorista sobre o motor, encurta drasticamente o comprimento do trator. Comparado com um long nose americano, um COE pode ganhar até 2 metros preciosos de espaço para a carga. Em uma viagem de 1.000 quilômetros transportando minério a granel, esses 2 metros se traduzem em dezenas de toneladas extras de rendimento. A economia manda. A segunda razão é mais sutil e nasce do terreno mesmo, a geometria da sobrevivência. Os caminhos do Outback não são asfalto liso. São pistas de terra, brita e rocha, frequentemente marcadas por profundos corrugations e depressões repentinas. Um trator com um chassi longo, de um long nose, tem um pior ângulo de saída, o ângulo formado entre o solo e a parte traseira do chassi. Ao abordar uma pendente pronunciada ou sair de um leito de rio seco, um chassi longo pode pendurar-se, high centering, ficando o centro do veículo apoiado na crista do terreno, enquanto as rodas dianteiras e traseiras patinam no ar. É uma situação catastrófica no meio do nada. Um COE, com seu chassi mais curto e compacto, tem um ângulo de saída muito mais favorável, permitindo-lhe superar obstáculos que deixariam preso um caminhão de design convencional. É uma escolha ditada pelo deserto. No entanto, uma cabine compacta sobre um motor potente propõe outro desafio. Onde escondes um coração suficientemente grande para mover um continente? O coração da besta. Motores que não pedem permissão. No mundo do transporte pesado global, um motor de 500 cavalos de força é considerado potente. 600, muito potente. Na Austrália, esses números são o ponto de partida. Não é uma questão de velocidade ou de vaidade, é uma questão de física pura. A potência, medida em cavalos, te dá a velocidade potencial. Mas o torque, medido em newton-metro, é a verdadeira chave. É a força de torção, o empuxo bruto que tem o motor para mover uma massa desde o repouso. Pensa na tarefa, um Kenworth C510 configurado para um comboio mineiro, com um peso bruto combinado de 300 toneladas. Pôr em movimento essa massa, ou mantê-la subindo uma suave pendente de 3% a 80 km por hora, requer um torque monstruoso.
Aqui é onde entram os reis do Outback. O Cummins X15 é um habitual, frequentemente configurado para entregar 600 cavalos e uns apavorantes 2.800 Nm de torque. É um motor que não guincha. Ruge desde o mais profundo. Mas inclusive esse titã empalidece frente ao Mack MP10, um motor de 16 litros e, em sua configuração mais extrema, 780 cavalos e a cifra quase mitológica de 3.800 Nm de torque. Para colocá-lo em perspectiva, é suficiente torque como para retorcer literalmente um eixo de aço se não estiver devidamente desenhado. A filosofia aqui é crucial. Estes motores não estão ao limite de seu design. Ao contrário, estão detunados, detuned. Os engenheiros tomam um bloco capaz de produzir ainda mais potência e a limitam eletronicamente. Por quê? Por confiabilidade. No inferno do Outback, a 1.000 km da oficina mais próxima, a prioridade número 1 não é ganhar uma corrida, é chegar. Um motor trabalhando a 80% de sua capacidade máxima será muito mais frio, sofrerá menos estresse térmico e durará centenas de milhares de quilômetros mais que um ao limite. A missão não é ser o mais potente no papel, é ser o último a falhar. Este enfoque na especificação precisa e na robustez extrema não se limita aos motores, define toda a indústria que rodeia estas máquinas. Além do aço, a cultura do fabricante especializado. O ecossistema do transporte pesado australiano não se entende apenas com Kenworth e Mack. É um universo de fabricantes especializados e bodybuilders que tomam o chassi básico, uma plataforma de potência e resistência, e o transformam em uma ferramenta cirúrgica para um trabalho específico. Aqui, o caminhão não se compra de um catálogo, se especifica desde zero. Empresas como Quadtrain ou Beast Industries são exemplos perfeitos. Não são simples operadoras logísticas, são engenharias de soluções. Um cliente, por exemplo, uma mega mina no interior, chega com um problema. Necessito levar 158 mil litros de diesel desde a refinaria costeira até o nosso acampamento que está a 1.200 quilômetros por caminhos de terra. Um caminhão-tanque normal não serve. A distância exige uma quantidade descomunal e o caminho exige robustez. A solução da Quadtrain é o Quadtrain, um trator Kenworth T909 que arrasta não um, mas 4 tanques consecutivos, formando um trem de estrada de 56,5 metros. Uma só viagem. Uma missão. Este não é um produto padrão. É uma resposta de engenharia nascida de um diálogo direto entre o fabricante especializado e a necessidade brutal do cliente. Este processo de especificação extrema é a norma. Escolhe-se o chassi segundo a tarefa, um K200 para transporte a granel geral, um C510 para comboios mineiros pesados, um Titan para as cargas mais extremas. Logo, define-se a configuração de eixos, 6x4, 8x6, 10x6. O tipo de suspensão, a capacidade dos tanques de combustível auxiliares, imprescindíveis para rotas de 1.000 km sem postos, os sistemas de filtragem de ar de múltiplas etapas para o pó, os tipos de acoplamentos para os reboques, os materiais de construção, alumínio para reduzir peso, aço inoxidável para químicos. Na Austrália, o caminhão é o começo da conversa, não o final. É uma tela em branco sobre a qual se pinta a solução a um problema logístico único. Mas unir potência bruta e reboques gigantes era apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio era fazer com que estes colossos não apenas se movessem, mas que se pudessem controlar, deter e manter vivos em um entorno que se dedica a destruir máquinas. Porque de que serve um gigante de 500 toneladas se não podes freá-lo em uma descida, se se quebra em pedaços em um caminho de rochas, ou se seu motor ferve até fundir-se sob o sol inclemente? A verdadeira engenharia australiana não estava em criar o monstro, mas em domá-lo. Dar movimento a 500 toneladas de aço e minério é um ato de fé na potência bruta. Mas o verdadeiro gênio da engenharia australiana não se demonstra ao pôr em marcha o monstro, mas ao domesticá-lo. Porque no deserto, as leis da física não se aplicam com suavidade. Aplicam-se com a ferocidade de uma sentença. Deter uma massa equivalente a um edifício pequeno que se desloca à velocidade de um automóvel não é uma função. É um evento geológico. Guiar uma serpente de 50 metros através de um caminho que parece a superfície da Lua não é condução, é coreografia de sobrevivência. Este capítulo desce às entranhas dessas soluções, aos sistemas que transformam uma impossibilidade física em uma rotina diária.
É a história de como a Austrália não só construiu os caminhões maiores, mas inventou a tecnologia para fazê-los obedientes. Frear o inerciável. Quando o freio Jake não é suficiente. Imagina a energia. Um road train de 450 toneladas viajando a 90 km por hora não se move. Avança com a inércia de um pequeno asteroide. A energia cinética armazenada nesse movimento é de uma magnitude que escapa à intuição. Se os freios convencionais de um caminhão padrão tentassem detê-lo, simplesmente se evaporariam em uma nuvem de fumaça e metal fundido nos primeiros 100 metros. Por isso, o sistema de frenagem australiano é um exemplo de redundância e sobredimensionamento apocalíptico. Primeiro, está a frenagem motor, mas levada à sua expressão máxima. Um poderoso Jake Brake, freio de compressão, no motor principal é apenas o primeiro ator. Frequentemente combina-se com um retarder hidrodinâmico independente, acoplado à transmissão. Este último não usa o motor. É um sistema que converte o movimento em calor ao fazer girar um rotor dentro de uma câmara cheia de óleo, gerando uma força de frenagem massiva, suave e que não desgasta os freios de fricção. Em uma descida prolongada no Outback, o motorista ativa esta combinação Jake mais retarder hydro para conter a velocidade de forma constante, reservando os freios de serviço para o imprevisto. Mas os freios de serviço tampouco são normais. Os tambores e discos são os maiores e mais grossos que se fabricam no mundo. As pastilhas e sapatas estão feitas de compostos que resistem a temperaturas que fundiriam as de um caminhão comum. A pressão do sistema pneumático é monitorada com uma obsessão religiosa, porque aqui é preciso frear não só as rodas do trator, mas as de 3 ou 4 reboques consecutivos. O sistema de ar deve ser extremamente potente e de resposta instantânea para enviar o sinal de frenagem ao longo de mais de 50 metros de mangueiras, garantindo que todos os eixos desacelerem de forma sincronizada. Um atraso ou uma falha em um reboque traseiro poderia fazer com que este empurrasse o da frente em uma reação em cadeia catastrófica, dobrando o trem como um acordeão. A confiabilidade não é uma característica, é o pilar sobre o qual se sustenta a segurança de toda a operação. E a segurança depende de algo mais que de freios, depende da estabilidade de uma forma que desafia a geometria básica. A dança dos múltiplos reboques. A arte do dog trailer. Acoplar um semi-reboque a um trator é uma ciência. Acoplar 3 ou 4 reboques entre si é uma forma de arte negra, uma coreografia de acoplamentos e pontos de giro que deve respeitar a física sob pena de desastre. A chave está nos elementos de união, os converter dollies e os dog trailers. Um converter dolly é um pequeno carrinho com um quinto eixo, a roda de giro, e um kingpin, pino de acoplamento, na parte dianteira. Sua função é conectar 2 reboques completos. O primeiro reboque tem seu eixo traseiro fixo. O dolly acopla-se a ele pela parte traseira, e por sua vez, o seguinte reboque acopla-se ao kingpin do dolly. Este conjunto permite que o segundo reboque gire independentemente do primeiro. Um dog trailer, reboque cachorro, é ainda mais interessante. Tem um eixo dianteiro direcional, como o de um automóvel, e um drawbar, barra de tração, que se conecta ao reboque anterior. Este design permite um raio de giro mais ajustado e um comportamento mais estável, já que as rodas dianteiras seguem a trajetória de maneira mais natural. Agora, a física desafiante, o efeito crack the whip, estalo de chicote. Em uma curva, o último reboque de um trem longo tende a cortar a curva, girando mais fechado do que o motorista espera. É como a extremidade de um chicote que se move mais rápido que a mão que o sustenta. Se não se controla, o último reboque pode sair da pista, tombar ou impactar contra o reboque que o precede. Os engenheiros australianos combatem isto com 3 armas. Geometria precisa nos pontos de acoplamento, uma distribuição de peso impecável, nunca o último reboque deve ser o mais leve. E, sobretudo, a habilidade sublime do motorista. Este não só conduz, antecipa. Sabe quanto deve abrir a curva, quando iniciar o giro e como modular o acelerador para manter a tensão constante no conjunto, guiando a serpente de aço com uma mistura de intuição e conhecimento matemático internalizado. É uma engenharia humana que complementa a mecânica. E para que essa dança não se converta em uma queda, todo o conjunto deve flutuar sobre um terreno que é qualquer coisa menos estável. Suspensos no inferno, chassi e suspensões que absorvem o ódio.
Um caminho mineiro australiano não perdoa. Não é uma superfície de transporte, é um campo de batalha. Corrugations, ondulações fixas, que fazem vibrar qualquer coisa até desarmá-la, rochas soltas do tamanho de uma bola de futebol, buracos que poderiam engolir uma roda e longos trechos de cascalho profundo que se comporta como areia movediça. Um chassi rígido, como o de um caminhão de estrada, quebraria como uma bolacha em questão de semanas sob este castigo. A solução australiana é a flexibilidade controlada e a distribuição extrema do peso. Para suportar cargas de 200, 300 ou mais toneladas, os caminhões configuram-se com múltiplos eixos. Não é raro ver configurações 8x6, 8 rodas motrizes de 6 eixos, ou inclusive 10x6 nos prime movers mais extremos. Isto não é para ter mais tração, que também, mas para espalhar a enorme massa sobre a maior superfície de terra possível, reduzindo a pressão sobre o solo e, crucialmente, sobre cada pneu e eixo individual. Mas os eixos não podem estar rigidamente unidos ao chassi. Aqui entram as suspensões especializadas. A suspensão de balancim, walking beam, é comum. É um sistema robusto e simples onde dois eixos se conectam mediante um balancim central pivotante. Quando uma roda sobe por um buraco, o balancim força a roda do eixo oposto a descer ligeiramente, mantendo o contato com o solo e distribuindo o impacto. É dura, mas incrivelmente resistente e de manutenção simples. Para uma viagem mais controlada e suave, as suspensões pneumáticas de longo curso são a opção. Permitem um grande movimento vertical das rodas, isolando a cabine e a carga dos piores golpes, e mantêm uma altura constante sem importar a carga. Além disso, podem ajoelhar o caminhão, baixá-lo, para facilitar o acoplamento de reboques. O chassi em si é uma obra de arte em aço de alta resistência. Deve ter uma certa flexão torsional, permitindo que se torça ligeiramente para seguir os desníveis do terreno sem acumular fadiga metálica, mas ao mesmo tempo deve ser indeformável em sua estrutura principal, resistindo às brutais forças de tração e compressão. É um equilíbrio entre a dureza do carvalho e a flexibilidade do bambu, forjado em aço. E enquanto a suspensão protege a estrutura, outro sistema deve proteger o coração mesmo da besta de seu pior inimigo. O calor onipresente. A batalha contra o calor. Refrigeração no forno do mundo. No Outback, o calor não é uma condição climática, é um agressor ativo. Temperaturas ambiente de 50 graus Celsius significam que qualquer sistema de refrigeração parte com uma desvantagem abismal. O motor, o turbo, a transmissão, os freios e os diferenciais geram calor próprio, somando-se a este inferno ambiental. Um sistema de refrigeração padrão colapsaria em minutos. A resposta australiana é, de novo, o sobredimensionamento radical e a inteligência de fluxo. Os radiadores são enormes, com núcleos de alumínio de múltiplas passagens e uma área de superfície que duplica ou triplica a de um caminhão europeu equivalente. Os ventiladores não são elétricos pequenos. São gigantes acionados por embreagens viscosas ou inclusive sistemas de acionamento direto pneumático, capazes de mover um volume de ar monstruoso através do radiador quando os sensores detectam que a temperatura do refrigerante supera um limiar. O intercooler, resfriador de ar de admissão, é igual de crítico e massivo. Um motor que aspira ar a 45 graus é muito menos eficiente e mais propenso à detonação do que um que aspira ar a 60 graus. Esfriar o ar de admissão é ganhar potência e, sobretudo, confiabilidade. Mas a refrigeração não se detém no motor. A transmissão e os eixos têm seus próprios coolers, resfriadores de óleo, frequentemente montados em série com o radiador principal. Depois de uma longa descida usando os retarders, os freios podem estar ao rubro. Por isso, alguns sistemas de alta gama incluem dutos de ar direcionados para os discos ou tambores para acelerar seu resfriamento. A gestão térmica se converte na prioridade número 1 do motorista. Olhar os indicadores de temperatura de refrigerante, óleo do motor e óleo da transmissão é um ritual constante. Neste contexto, até a decisão de que marcha usar se converte em uma escolha termodinâmica, o que nos leva ao cérebro que gere toda esta energia. A transmissão. Transmissão, a caixa de câmbio que sabe tudo. Com um motor que produz 3.800 Nm de torque, uma transmissão ordinária se faria em pedaços na primeira mudança de marcha. A transmissão em um caminhão australiano deve ser um bastião de resistência e, ao mesmo tempo, um instrumento de controle preciso.
Aqui convivem duas filosofias, ambas válidas para diferentes tipos de motoristas e missões. Por um lado, está a transmissão manual de 18 velocidades, tipicamente um modelo Eaton Fuller. Para o motorista purista e experiente, esta caixa de câmbio é uma extensão de seu corpo. Em um terreno difícil, subindo uma pendente pesada ou descendo com o retarder, o controle manual permite-lhe sentir o caminhão, escolher exatamente a relação de engrenagem para manter as rotações no ponto ótimo de torque e evitar o superaquecimento. É o instrumento definitivo para quem domina a arte, mas exige uma perícia suprema. Por outro lado, ganhando terreno rapidamente, estão as transmissões automáticas de última geração, como a M-Drive da Mack ou a PowerShift da Volvo. Estas não são simples conversores de torque, são cérebros eletrônicos que gerem o trem motriz. Usando uma rede de sensores, a unidade de controle escolhe a marcha ótima não só para o rendimento, mas para a proteção do veículo. Sabe quando mudar para evitar o lugging, forçar o motor a muito baixas rotações por minuto. Quando manter uma marcha para usar o freio motor de forma ótima, e como adaptar as mudanças ao peso da carga e à pendente. Para frotas que buscam reduzir o desgaste, o consumo de combustível e a dependência da habilidade de um motorista específico, a automática é a rainha. Ambas as opções refletem uma mesma verdade. Na Austrália, a transmissão não é um mero intermediário. É o guardião da longevidade de todo o sistema motriz. Dominar a física destes gigantes com soluções mecânicas de força bruta já era uma façanha. Mas a Austrália não se deteve aí. Quando chegou o limite do que um motor e um motorista podiam fazer, os engenheiros australianos começaram a perguntar-se: e se ao gigante dessemos um segundo coração? E se ao motorista dessemos um copiloto feito de silício e algoritmos? O seguinte passo não era evolutivo, era revolucionário. A evolução da engenharia australiana não se deteve em dominar o mecânico. Uma vez resolvidos os problemas de potência, frenagem e resistência, o horizonte de possibilidades expandiu-se para um território onde a inovação já não é um luxo, mas a próxima fronteira da sobrevivência econômica. No deserto, os limites não são linhas em um mapa, são as leis da física e da economia. E quando se chega a eles, só há duas opções: render-se ou reinventar as regras. A Austrália escolheu reinventá-las. Este capítulo final explora esse salto para a frente, onde os caminhões deixam de ser meros veículos para se converterem em nodos de um sistema de transporte inteligente, descentralizado e, às vezes, quase vivo. É a história de como a necessidade mais pragmática pode dar origem às ideias mais futuristas. O Dual Power Road Train. O gigante com dois corações. Havia um problema aparentemente irresolúvel. As minas mais remotas exigiam transportar cargas que roçavam as 500 toneladas, mas a potência e, sobretudo, a resistência de um só trator, por monstruoso que fosse, encontrava seu limite no desgaste extremo e no estresse térmico. A solução clássica, construir um trator ainda maior, chocava com limites práticos de peso, tamanho e simplesmente de senso comum. Beast Industries, uma empresa com a mentalidade inovadora que define o setor, ofereceu uma resposta que só podia nascer em um entorno de pensamento lateral absoluto. Se não podes fazer um trator mais forte, faz com que o trem inteiro empurre. Assim nasceu o Dual Power Road Train, trem de estrada de dupla potência. O conceito é uma obra-prima da lógica distribuída. Em lugar de um só prime mover puxando 3 ou 4 reboques, este sistema incorpora um motor diesel auxiliar completo, montado diretamente em um reboque intermediário. Este não é um pequeno gerador. É um motor de tamanho considerável, conectado às rodas de seu próprio reboque através de uma transmissão. A genialidade do sistema é múltipla. Primeiro, alivia a carga do trator principal. Este já não tem que proporcionar toda a força de tração para o conjunto, reduzindo drasticamente o desgaste de sua embreagem, transmissão, eixos e motor. Segundo, distribui a tração. Ao ter pontos de empuxo separados, um à frente e outro no meio do trem, reduz-se a tensão nos acoplamentos e melhora-se a capacidade para superar pendentes e terrenos moles. É como ter duas locomotivas em um mesmo trem. Terceiro, duplica virtualmente a potência disponível sem necessidade de criar um chassi de trator único e inviável. O motorista controla ambos motores desde a cabine principal, sincronizando-os eletronicamente. O resultado é um sistema que pode mover 500 toneladas a velocidades de até 70 km por hora em terreno privado,
com uma confiabilidade muito maior porque o esforço está compartilhado. Não é apenas um caminhão maior. É um organismo de transporte modular e multicardíaco. É a prova de que, na Austrália, quando um muro parece intransponível, a resposta não é emiti-lo com mais força, mas construir uma porta onde ninguém mais via uma parede. Drive-by-wire e a sombra da autonomia. Enquanto o Dual Power resolvia o problema da força, outro desafio persistia. O fator humano em trajetos de uma monotonia e duração brutais. Conduzir 1.200 km em linha reta por um deserto, em turnos de 12 a 14 horas, é uma prova de resistência mental que gera fadiga, erros e um limite inerente à produtividade. A solução? Se o motorista é o elo mais frágil e limitante, faz com que a máquina o ajude e, eventualmente, o substitua nas tarefas mais repetitivas. Aqui é onde entra o projeto visionário de empresas como Mineral Resources Ltd, MRL, em colaboração com Hexagon. Seu enfoque é a implementação de tecnologia Drive-by-wire, condução por cabo. Em um sistema Drive-by-wire, não há conexão mecânica direta entre o volante, os pedais e os atuadores. Em seu lugar, os movimentos do motorista convertem-se em sinais eletrônicos que um computador interpreta e envia a servomotores que giram as rodas ou aplicam os freios. Isto não é autonomia total, mas é seu pilar fundamental. Uma vez que o veículo pode ser controlado por um computador, o caminho para a automatização está aberto. A visão da MRL é criar comboios autônomos ou semi-autônomos de road trains. Em um modelo, um veículo guia, conduzido por um humano, lidera uma fila de 2, 3 ou até 5 road trains autônomos. Estes veículos seguidores, equipados com lidar, radar, câmeras e GPS de alta precisão, replicam exatamente os movimentos do líder, mantendo uma distância segura. O motorista nos veículos autônomos converte-se em um supervisor que monitora os sistemas. As implicações são revolucionárias. Operação 24/7. Os trens podem circular dia e noite, sem pausas por fadiga. Segurança. Eliminam-se os acidentes por sonolência ou distração. Eficiência. As rotas e as mudanças de marcha são perfeitas, otimizando o consumo de combustível. Produtividade. Um só humano pode gerir o movimento de centenas de toneladas repartidas em múltiplos veículos. É um salto quântico desde o motorista como operador físico para o motorista como estrategista e gestor de frota. Este nível de inovação não surge do vazio. É o produto final de uma cultura que, desde sua base, entende que cada máquina deve ser uma resposta exata a uma pergunta concreta. Especificação. Extrema, o caminhão que nasce de uma necessidade, não de um catálogo. Para compreender a profundidade do avanço australiano, é preciso abandonar a ideia de comprar um caminhão. Na Europa ou América do Norte, uma frota escolhe um modelo, um Volvo FH, um Freightliner Cascadia, de um catálogo, seleciona algumas opções, motor, cabine, eixo, e o coloca a trabalhar. Na Austrália, o processo começa com uma pergunta de engenharia logística, não com uma folha de especificações. Imagina o diálogo. Uma companhia mineira senta-se com os engenheiros da MLG ou MGM Bulk. Temos uma nova jazida de lítio, está a 820 km da planta de processamento, por um caminho de cascalho com corrugations severas em 30% do trajeto. Necessitamos mover 2 milhões de toneladas de minério bruto ao ano, com uma janela climática de 9 meses. A água no local é escassa. Que fazemos? A partir daí, começa um processo de design único. Os engenheiros não vendem um caminhão, desenham um sistema de transporte. Primeiro, modelam a rota, pendentes, curvatura, tipo de superfície. Calculam a resistência ao rolamento e o peso total requerido por viagem para cumprir a meta anual. Logo, especificam a plataforma. Um Kenworth K200 para confiabilidade provada. Um C510 para dureza extrema. Um Mack Titan para a potência final. Configuração de eixos, 8x6 para melhor tração e distribuição de peso. 10x6 para as cargas mais pesadas. Sistema de propulsão, motor e transmissão específicos, não os padrão. Transmissão manual. Eaton de 18 velocidades para controle total, ou automática mid-drive para produtividade e redução de desgaste. Capacidade de combustível.
Tanques principais e auxiliares que somem um alcance de mais de 2.000 quilômetros, porque não há onde reabastecer. Sistemas de sobrevivência. Filtros de ar de tripla etapa com sistemas de limpeza automática por ejeção de ar comprimido, Air Pre-Cleaners, para combater o pó onipresente. Sistemas de refrigeração sobredimensionados em 30%. Reboques. Tipo: caçamba de descarga lateral ou traseira, plana para maquinaria. Material: aço de alta resistência, alumínio para reduzir peso, número de eixos, tipo de suspensão, pneumática para proteger a carga, balancim para durabilidade. O caminhão que sai da fábrica especializada não é um produto, é uma prescrição técnica feita a metal. Esta mentalidade de especificação extrema é o verdadeiro sangue da indústria. E esta mentalidade não caiu do céu, é a herança de uma cultura nacional forjada no isolamento e na adversidade. A cultura do Bush Mechanic, engenho como religião. A sofisticação tecnológica do Dual Power Road Train ou do Drive-by-Wire pode parecer a antítese de uma tradição mais rústica. Mas, na realidade, é a sua culminação lógica. Toda a inovação australiana está impregnada do espírito do Bush Mechanic, mecânico do arbusto/deserto. Esta figura é um arquétipo cultural. O indivíduo que, preso a centenas de quilômetros da civilização com uma máquina quebrada, deve engenhar uma solução com o que tiver à mão. Uma mola quebrada repara-se com arame e uma chave. Uma mangueira de refrigeração furada remenda-se com fita isolante e um pedaço de mangueira de borracha. Um silenciador que cai prende-se com o cinto do motorista. Não é uma reparação bonita, mas é uma que funciona e te permite chegar a casa. Este engenho prático, esta desconfiança em relação ao que não podes reparar tu mesmo e esta fé na capacidade de improvisar, permeia desde o motorista individual até as diretorias das grandes empresas de transporte e mineração. Não temem modificar, hackear ou reinventar. Um fabricante lhes diz que algo não se pode fazer? Tentarão de todos os modos. Uma peça padrão não aguenta? Desenharão e fabricarão uma mais forte em sua própria oficina. A transição de soldar um remendo no campo para desenhar um sistema de tração distribuída em um computador é menor do que parece. Ambos os atos surgem da mesma premissa. O manual de instruções não está escrito, há que escrevê-lo sobre a marcha. Esta cultura é o humus do qual brotam inovações radicais. Aceita o fracasso como parte da aprendizagem e valoriza a funcionalidade acima da elegância. É por isso que empresas australianas podem associar-se com uma firma de tecnologia sueca, Hexagon, e não para tentar implementar seu sistema tal como está, mas para adaptá-lo e exigir-lhe mais nas condições mais duras do planeta. O caminhão australiano não existe, e por isso é o mais avançado. Ao final desta viagem, chegamos a uma conclusão paradoxal e poderosa. O caminhão australiano, como entidade singular e definível, não existe. Não há um modelo que, saindo da fábrica para o mercado doméstico, seja intrinsecamente superior chip a um Mercedes Actros, um Volvo FH ou um Peterbilt 579. O que existe, e o que o converte no mais avançado do mundo, é algo muito mais profundo, um processo de engenharia aplicada sem parênteses. É a simbiose perfeita e forçada pela circunstância entre uma geografia impiedosa, que atua como o banco de ensaios mais exigente do mundo, uma indústria de escala planetária. A mineração, que demanda soluções a um nível de tonelagem e confiabilidade que apenas existe em outro lugar. Um pragmatismo regulatório. Umas leis que, em rotas designadas, entendem que o limite é posto pela engenharia, não pela burocracia. Uma cultura de engenho radical, herdada do Bush Mechanic, que fomenta a modificação, a personalização e o pensamento lateral sem medo. Um Kenworth K200 australiano é, em essência, o mesmo chassi robusto que se vende em outros lugares. Mas na Austrália, esse chassi é apenas a ponta de lança de um sistema. É a plataforma sobre a qual se constrói uma solução a um problema logístico único. Ao seu redor criou-se um ecossistema completo de fabricantes especializados, oficinas de carroceria, engenheiros de frota e motoristas engenheiros que não operam um veículo, mas que gerem um evento de transporte. O avanço não reside em um sensor laser ou em um software de condução autônoma tirado de uma prateleira. Reside na totalidade do conceito. Na vontade de tomar esse sensor e esse software e submetê-lo ao pó, ao calor e à vibração do Outback até que funcione, ou até que se reinvente para que funcione.
na capacidade de ver um trem de estrada não como uma combinação de veículos, mas como um organismo ao qual se lhe pode implantar um coração extra. Em entender que a confiabilidade não é uma estatística, mas a distância, medida em quilômetros implacáveis, entre uma mina de ferro e o porto que alimenta o mundo. Por isso, quando perguntas por que os caminhões australianos são os mais avançados do mundo, a resposta não é uma lista de especificações. É uma história. A história de um continente que, para mover suas riquezas, se viu obrigado a inventar o futuro do transporte pesado, um futuro forjado não em salões de design, mas no forno do deserto e na mente daqueles que se negaram a aceitar um não como resposta. Não é o caminhão. É o que o caminhão permite fazer no lugar onde fazê-lo é mais difícil do que em qualquer outro canto do planeta. É a ferramenta definitiva, criada para o trabalho definitivo.